Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Engenharia 2 Pontos. Estamos iniciando aqui o primeiro vídeo da série que a gente está criando sobre análise de estabilidade global de uma edificação. Como eu disse no primeiro vídeo de apresentação do canal, todo o conteúdo será referenciado. Aqui estão as NBRs, o material disponibilizado pelo meu professor José Salvador na disciplina de Concreto 2, o livro do Xuxa e etc. Fica na descrição aí. Vocês podem procurá-los aí, tudo bem? Então, o slide aqui vai ser pequeno, mas ele é necessário para a gente entender o básico para assim prosseguir no cálculo do coeficiente γ-z. Então, temos que definir o que é uma estrutura estável ou instável. Uma estrutura estável seria uma estrutura com poucos movimentos, poucos deslocamentos. Uma estrutura instável seria com muitos movimentos, muitos deslocamentos. No caso, uma estrutura que a gente não quer ter. A gente não quer ter uma estrutura instável. Então, antes da gente prosseguir, é bom a gente determinar, entender o conceito de nós fixos ou móveis. O que seriam nós fixos ou móveis? Quando eu digo que uma estrutura é rígida, ela tem pequenos deslocamentos horizontais, é o mesmo que eu dizer que essa estrutura ela é de nós fixos. Quando eu digo que uma estrutura é flexível, tem muitos deslocamentos, ela é tida como uma estrutura de nós móveis. Mais para frente a gente vai ver alguns coeficientes no qual a gente determina se é fixo ou móvel, por exemplo, o parâmetro alfa e o coeficiente γ-z, no qual tem valores específicos que nos limitam a dizer se é fixo ou móvel. Mas inicialmente entenda esse conceito, né, de que fixo é um que tem pouco deslocamento e móvel que tem muitos deslocamentos. Antes de prosseguirmos no desenvolvimento do estudo, a gente tem que entender o que é a não linearidade física e a não linearidade geométrica. A não linearidade física ela tem a ver com o comportamento dos materiais em estudo, no nosso caso o concreto. O concreto ao longo do tempo ele sofre o processo de fissuração, fluência e ou escoamento de armadura, dentre outros. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente observa um gráfico no qual nos diz que ao aumentar a tensão, a deformação é constante, bemol de densidade secante também. Nesse segundo gráfico, nos diz que ao aumentar a tensão em determinados pontos, a minha deformação ela não é constante, ela varia. Com isso, meu modo de elasticidade também varia. Então, o que acontece na estrutura, na realidade? Acontece o que está nesse segundo gráfico aqui. A estrutura não tem um comportamento linear ao longo de toda a sua vida útil. Então, ela sofre variações. E a não linearidade geométrica, ela é uma análise da carga na posição deformada. Não se assustem, vamos entender isso no próximo vídeo. Imaginem aqui, nessa primeira figura, eu tenho a minha carga P aplicada excêntrica ao eixo dessa barra, e devido a essa excentricidade eu tenho esse diagrama de momento fletor. Imaginem agora o que diz aqui, ó. É uma análise na posição da carga P deformada. Então imagine que agora esse deslocamento da carga P acompanhou o deslocamento da barra, né? A minha carga P acompanhou a barra, então eu tenho um outro deslocamento aqui. Esse novo deslocamento ele provoca um novo momento nessa barra, no caso chamado de momento fletor de segunda ordem. Agora imagine o seguinte, que além de eu ter essa carga P deslocada, eu tenho a ação do vento horizontalmente. Então concordam que o vento vai agir de forma a deslocar ainda mais essa carga P, provocando um diagrama de momento fletor ainda maior. Então é isso que está dizendo aqui atrás, a não linearidade física e a não linearidade geométrica. No caso eu tenho que considerar ambas para um efeito de cálculo mais rigoroso. Então no caso, como determinar os efeitos de segunda ordem? A gente tem alguns parâmetros e coeficientes aí, no caso o parâmetro alfa, o coeficiente γ-z e o instrumento P delta. O parâmetro alfa está em desuso. Por que desuso? Porque ele só estima ele só define a estabilidade, se é de nós fixos ou móveis, ele não consegue quantificar os efeitos de segunda ordem. Já o γ-z ele é simplificado e também um dos mais utilizados. Esse linear aqui e esse não linear aqui embaixo eu vou explicar daqui a pouco. O P delta, então, qual é a diferença dele para o γ-z? O P delta é muito mais rigoroso. Ele é um método iterativo no qual se faz várias iterações
E aí eu coloquei aqui também que ele é utilizado nos softwares para determinar a segunda ordem. Ele é utilizado realmente porque ele consegue detalhar de forma mais rigorosa os efeitos de segunda ordem. Esse linear e esse não linear aqui significa o seguinte: o coeficiente gama z ele trabalha de uma forma linear. Então seria a mesma coisa que considerar que a estrutura ela tem esse comportamento linear ao longo do tempo. E ele estima essa configuração. Então ele trabalha dessa forma, estimando essa configuração ao longo do tempo. É um pouco complexo, às vezes até confuso de entender, mas a diferença principal está ali, ó, no P delta. O P delta ele já trabalha dessa forma. Então ele, vamos dizer assim, ele estaria estimando com muito mais precisão, porque ele já trabalha levando em consideração a não linearidade física. Tudo bem? Então, como aqui a gente não vai trabalhar nem com parâmetro alfa nem com P delta, a não ser que haja uma solicitação de vocês, a gente vai aprofundar no coeficiente gama z. Então, o coeficiente gama z, se ele for maior do que 1,1, fazendo os cálculos lá, ele é considerado de nós móveis e eu devo considerar majorar os efeitos das ações. Então, se ele for maior do que 1,1 aqui, eu teria o efeito de segunda ordem. Se ele for menor do que 1,1 é de nós fixos e eu posso desprezar esse efeito de segunda ordem. Ele é muito baixo, então eu posso simplesmente desprezar. E se for maior do que 1,3? Não é recomendado. A estrutura estaria totalmente instável e você deveria dispor a estrutura de forma a aumentar a inércia, reduzindo este valor. Então, o coeficiente gama z ele tem bons resultados até 1,3 segundo a norma. Porém, a maioria dos projetistas não trabalha com esse limite. Procuram trabalhar com 1,20 ou menos. Justamente porque a partir de 1,20 a estrutura não está tão estável. Então, com a experiência, o projetista vai verificar se ele quantifica os efeitos de segunda ordem ou não. Então, suponhamos que ele tenha um coeficiente gama z de 1,28. Segundo a norma, ele está certo? Sim, está. Mas e aí, ele vai querer trabalhar com 1,28 ou é melhor ele reduzir esse coeficiente para 1,15? Então, aí vai a experiência, que no caso se obtém só com o tempo e com a prática. Muito bem? Então, as próximas aulas serão uma série prática de como calcular o coeficiente gama z de um edifício. Então, a gente vai ter o material aí todo disponibilizado para vocês, a planta baixa, as tabelas utilizadas, os dados do edifício vai ser passado nas próximas aulas e com ele vocês vão conseguir quantificar os efeitos de segunda ordem, se for necessário, né? Se for maior do que 1,1. A gente vai fazer esse cálculo junto aí. Aguardo vocês nas próximas videoaulas, certo? Muito obrigado por estar acompanhando até este momento. Fiquem com Deus. Até mais.